A polícia recebeu uma chamada urgente de uma mulher local que estava dirigindo ao longo de uma estrada perto do rio. Durante sua viagem, ela notou algo incomum perto de uma árvore que estava um pouco fora da estrada. Curiosa e preocupada, ela decidiu encostar para dar uma olhada mais de perto. Quando ela se aproximou, ficou horrivelmente claro que o que ela tinha visto eram os restos de um corpo humano. Logo depois, agentes do FBI e a polícia local chegaram ao local para verificar a descoberta perturbadora da mulher. Eles identificaram o corpo sem vida como o de uma jovem chamada Jessica Dishon. Queridos espectadores, por favor não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Este é um caso documental que ocorreu em Shepherdsville. Trata-se de uma mulher chamada Jessica Dishon, que nasceu em 2 de maio de 1982. Shepherdsville, uma pequena cidade americana cercada por campos ondulados e densas florestas, era um lugar sereno onde o tempo parecia desacelerar. A maioria dos moradores tinha raízes profundas na comunidade, trabalhando em fazendas ou administrando pequenos negócios familiares. Os vizinhos não eram apenas conhecidos, mas muitas vezes amigos de toda a vida, que celebravam as alegrias da vida e compartilhavam juntos os seus fardos. Desde os primeiros anos de sua vida, Jessica irradiava uma simpatia que conquistava todos que a conheciam. Seu sorriso brilhante era contagiante e seu comportamento amigável a tornava o tipo de pessoa para a qual os outros naturalmente se sentiam atraídos. Ela passava grande parte de sua infância ao ar livre, fosse andando de bicicleta adorada pelas ruas tranquilas do bairro ou explorando os bosques próximos. Seu amor pela natureza e seu espírito aventureiro a transformaram em uma presença constante na comunidade, uma garota que conhecia cada canto de sua cidade. Na escola, Jessica se destacava como uma estudante atenciosa e aplicada. Seus professores frequentemente comentavam sobre sua dedicação aos estudos e sua curiosidade incansável. Ela se destacava especialmente em arte e literatura, onde sua imaginação vívida e sua aptidão para contar histórias brilhavam. Muitos de seus trabalhos estavam repletos de desenhos e redações que revelavam uma criatividade além da sua idade. Seus professores frequentemente elogiavam sua determinação, descrevendo-a como um farol de positividade dentro da sala de aula. Quando chegou à adolescência, Jessica floresceu em uma jovem vibrante, com uma personalidade magnética. Ela tinha um círculo forte de amigos que a valorizavam por seu humor, bondade e entusiasmo incansável pela vida. Jessica era a alma da festa, levantando facilmente o ânimo de todos ao seu redor. Jessica tinha 2 irmãos mais novos. Desde cedo, ajudava seus pais a cuidar dos irmãos, mostrando-se responsável e confiável. Isso lhe deu um senso de independência e maturidade que seus pais valorizavam profundamente. Suas contribuições para o lar não passaram despercebidas, e seus pais frequentemente expressavam gratidão por sua generosidade. Quando Jessica completou 15 anos, começou a trabalhar meio período em um restaurante local, determinada a economizar dinheiro para comprar seu primeiro carro. Seu sonho era possuir um Pontiac vermelho, símbolo de liberdade e independência que tanto desejava. Com pura determinação e trabalho árduo, realizou esse sonho alguns anos depois, dirigindo seu carro querido com orgulho. Apesar do trabalho e das responsabilidades, Jessica mantinha excelentes notas e tinha planos ambiciosos para o futuro. Sonhava em se tornar contadora e trabalhava incansavelmente para transformar esse sonho em realidade. No outono de 1999, ao iniciar seu último ano do ensino médio, sua vida parecia cheia de promessas. Ela tinha um namorado estável, uma família que a apoiava e um futuro repleto de potencial. Na manhã de sexta-feira, 10 de setembro, o dia de Jessica começou como qualquer outro. Seus irmãos mais novos foram até o ponto de ônibus e seguiram para a escola. Jessica ficou em casa e deveria dirigir seu carro até a escola logo após os irmãos. No entanto, à medida que a manhã avançava, uma série de acontecimentos estranhos e perturbadores começou a se desenrolar. Por volta do meio-dia,
A mãe de Jéssica voltou para casa inesperadamente e imediatamente notou algo estranho. O carro de Jéssica estava estacionado em frente à casa, apesar de ela já deveria estar na escola naquele horário. Intrigada, a mãe entrou em casa chamando pela filha. Supôs que a filha poderia ter dormido demais e perdido a aula, mas o quarto de Jéssica estava vazio. Pensou então que talvez Jéssica tivesse pedido uma carona ao pai, mas uma ligação para ele desfez essa teoria. Ele havia saído sozinho para o trabalho naquela manhã. Preocupada, a mãe de Jéssica decidiu verificar o carro. Porém, assim que se aproximou do veículo, deparou-se com uma cena perturbadora. Primeiro, a porta do motorista estava ligeiramente aberta. Em seguida, o celular de Jéssica estava sobre o banco, com os números 9 e 1 na tela. Debaixo do banco da frente, um dos sapatos de Jéssica estava largado e suas chaves estavam também no chão. No banco traseiro estavam seus livros escolares, roupas de trabalho e bolsa. A descoberta perturbadora provocou uma onda de pânico em sua mãe. Ficava claro que algo estava terrivelmente errado. Os pertences de Jéssica estavam todos ali, mas não havia sinal dela. A casa da família ficava nos arredores da cidade, distante de qualquer via principal, o que significava que, se tivesse saído a pé, precisaria percorrer vários quilômetros pela estrada. Os pais de Jéssica ligaram para a escola, apenas para ouvir que sua filha não havia comparecido às aulas. De alguma forma, a escola não os havia notificado sobre isso, como deveria ter feito. Horas depois, a melhor amiga de Jéssica, que trabalhava com ela no restaurante, telefonou preocupada porque Jéssica havia faltado ao turno. Esses sinais crescentes de problema levaram seus pais a contatar a polícia. Entretanto, o pedido de ajuda foi recebido com indiferença. O xerife, de forma displicente, sugeriu que Jéssica provavelmente havia saído por conta própria e voltaria para casa sozinha. Ele não levou em conta as evidências perturbadoras, os números 9 e 1 na tela do celular, o sapato abandonado e o fato de o carro estar destrancado com todos os pertences dentro. Frustrados e de coração partido, os pais não tiveram escolha a não ser voltar para casa. Depois disso, decidiram agir por conta própria. Começaram a contatar parentes, amigos e conhecidos, na esperança desesperada de que alguém tivesse visto ou ouvido falar dela. Apesar dos esforços, ninguém tinha informações. Tomados por um medo crescente, organizaram uma busca em toda a cidade, vasculhando ruas, parques e áreas abandonadas. Mas Jéssica não foi encontrada. Os pais foram dominados por um sentimento esmagador de impotência quando a noite caiu e ainda não havia nenhum sinal da filha. Na manhã seguinte, já desesperados, os pais voltaram ao gabinete do xerife para relatar que ela ainda estava desaparecida. Desta vez, o xerife enviou 2 policiais para inspecionar o carro dela. No entanto, a situação se tornou ainda mais frustrante. Os policiais examinaram o veículo sem luvas, potencialmente contaminando provas vitais, e não realizaram uma investigação adequada no quarto de Jéssica, uma etapa que era protocolo padrão em casos assim. Determinados a continuar a busca, os pais decidiram recorrer à mídia local. Contataram veículos de notícias e distribuíram panfletos com a foto de Jéssica e detalhes de seu desaparecimento. Amigos, vizinhos e parentes se juntaram ao esforço, apoiando a família nesse momento difícil. O pai de Jéssica e seu irmão Stanley, ambos familiarizados com a cidade e seus arredores, lideraram a busca em algumas áreas mais remotas. O foco principal foi um trecho de terra próximo a um rio local, conhecido pela vegetação densa e pela reputação de ser ponto de atividades ilícitas. Apesar de horas vasculhando o terreno difícil, não encontraram nenhum sinal de Jéssica. Então, na manhã seguinte, algo profundamente perturbador aconteceu. Enquanto os pais estavam em casa, o filho mais novo, que brincava no quintal, entrou correndo, pálido de medo. Ele afirmava ter ouvido um grito de socorro que soava exatamente como a voz da irmã. Alarmado, o pai de Jéssica pegou sua espingarda e correu para fora, examinando os arredores em busca de qualquer sinal dela. Ao mesmo tempo, Stanley chegou à casa e imediatamente se juntou à busca. Enquanto observavam,
sua atenção foi atraída por algo incomum. Fumaça subindo da propriedade do vizinho David Brooks, um homem de 40 anos que morava nas proximidades. Aproximando-se com cautela, viram Brooks queimando o que parecia ser roupas em uma fogueira em seu terreno. A visão causou arrepios. O pai de Jessica, tentando manter a calma, pediu permissão a Brooks para procurar em sua propriedade. Brooks, no entanto, recusou de imediato, exigindo que deixassem o local. A interação deixou a família ainda mais desconfiada. O comportamento de Brooks havia mudado drasticamente desde o desaparecimento de Jessica. Antes um vizinho com quem mantinham interações cordiais, agora agia de forma estranha, passando devagar de carro em frente à casa da família e olhando para eles com um sorriso sinistro. Somando à inquietação estavam as ligações anônimas que os pais de Jessica começaram a receber. Nessas chamadas, a pessoa do outro lado não dizia nada, permanecendo em silêncio exceto pela respiração pesada. Embora não pudessem provar, os pais de Jessica suspeitavam fortemente que Brooks fosse o responsável por essas ligações perturbadoras. Depois de testemunhar Brooks queimando roupas, os pais decidiram que era hora de envolver novamente a polícia. Relataram o que haviam visto e pediram que os oficiais levassem cães farejadores para procurar na propriedade de Brooks. Relutantemente, a polícia concordou, usando roupas de Jessica para fornecer o cheiro. A busca trouxe alguns resultados. Os cães foram atraídos para a fogueira e para um galpão, onde encontraram um par de luvas pretas. No entanto, a polícia não conseguiu conectá-lo ao desaparecimento de Jessica, mais uma vez ficando de mãos vazias. Frustrado e desanimado com a aparente falta de determinação das autoridades, o pai de Jessica decidiu levar o caso ao FBI. Normalmente, o FBI hesita em intervir em casos de pessoas desaparecidas, a menos que critérios específicos sejam atendidos. Mas os detalhes perturbadores em torno do caso de Jessica os obrigaram a agir. Agentes iniciaram imediatamente uma investigação abrangente. A entrada do FBI marcou um ponto de virada. Os investigadores coletaram impressões digitais do quarto de Jessica e de seu carro, garantindo evidências potenciais que antes haviam sido negligenciadas. Itens de ambos os locais foram cuidadosamente catalogados e enviados para laboratórios especializados. Enquanto isso, os agentes organizaram uma busca terrestre extensa, contando com helicópteros para examinar grandes áreas e coordenando com voluntários locais que estavam ansiosos para ajudar. A busca se estendeu muito além dos limites da cidade, cobrindo florestas, rios e prédios abandonados, na esperança de encontrar qualquer pista que pudesse levar até Jessica. Eles examinaram cuidadosamente o lago próximo à casa dela, considerando até mesmo as versões mais sombrias, incluindo a possibilidade de que seu corpo estivesse submerso. Mergulhadores e peritos forenses trabalharam incansavelmente, vasculhando as águas turvas em um esforço meticuloso para encontrar qualquer vestígio dela. Ao mesmo tempo, os agentes do FBI realizaram uma busca minuciosa na fazenda de Brooks. A natureza perturbadora das descobertas aumentou ainda mais o mistério. Dentro de um dos galpões deteriorados de sua propriedade, eles encontraram algo arrepiante: uma fotografia impressa de Jessica, cuidadosamente escondida entre outros itens aparentemente aleatórios. Essa descoberta chocante abalou a equipe de investigação, solidificando ainda mais a crença de que Brooks estava envolvido no desaparecimento dela. As suspeitas também se estenderam ao irmão mais novo de Brooks, Joseph, um homem de 35 anos que apresentou um comportamento peculiar durante a busca. Enquanto os investigadores inspecionavam sua propriedade, Joseph pairava por perto, evitando contato visual e resmungando baixinho. No entanto, apesar dessas observações inquietantes, a busca não produziu provas substanciais o suficiente para justificar uma prisão. Frustrados, mas não derrotados, o FBI e as autoridades locais voltaram sua atenção para as áreas ao redor, convencidos de que Jessica havia tido um fim trágico e que seu corpo ainda poderia ser encontrado. 17 dias após o desaparecimento de Jessica, em 27 de setembro, a investigação tomou um rumo devastador. A polícia recebeu uma ligação de uma mulher local que dirigia próximo ao rio,
onde o pai de Jessica havia feito buscas nos primeiros dias. A mulher avistara algo incomum perto de uma árvore, logo ao lado da estrada. Movida pela curiosidade e preocupação, parou o carro para investigar. Ao se aproximar, percebeu que se tratava dos restos mortais de um corpo humano e imediatamente chamou as autoridades. Agentes do FBI e policiais locais chegaram à cena para confirmar a descoberta sombria da mulher. O corpo sem vida pertencia a uma jovem, faltando vários dedos e membros. As pernas da vítima estavam amarradas com uma corda que apresentava listras de tinta vermelha e prateada. Além disso, partes de suas roupas estavam ausentes, levando os investigadores a suspeitar de agressão sexual. Devido ao estado avançado de decomposição, as tentativas iniciais de confirmar a identidade do corpo foram inconclusivas. Detetives foram até a casa da família de Jessica para informar seus pais e buscar ajuda na identificação. Tomado pela dor, o pai de Jessica não conseguiu reunir forças para ver o corpo. Sua mãe, reunindo uma coragem imensa, aceitou ir até o local. A princípio, teve dificuldade em reconhecer a filha. Contudo, ao inspecionar os restos mais de perto, notou uma pequena tatuagem de borboleta, idêntica à de Jessica. Esse detalhe devastador confirmou seus piores temores. Mais tarde, especialistas médicos identificaram oficialmente o corpo como sendo de Jessica e determinaram que a causa da morte foi estrangulamento. A autópsia revelou extensas contusões, indicando uma luta violenta. O mais horrível de tudo foi a conclusão da análise forense. Jessica havia permanecido viva por aproximadamente 3 dias após o sequestro. Diante da descoberta, o FBI voltou sua atenção para Brooks, interrogando-o com um novo vigor. Durante sua primeira entrevista, Brooks havia afirmado ter visto Jessica perto de casa na manhã do desaparecimento. Porém, no segundo interrogatório, sua versão mudou. Agora insistia que não a havia visto naquele dia e afirmou estar em casa na cama com sua esposa no horário em questão. Os detetives entrevistaram a esposa dele, que contradisse totalmente sua versão, desmoronando ainda mais a credibilidade de Brooks. Pressionado, ele foi questionado sobre como reagiria se suas impressões digitais fossem encontradas no corpo de Jessica. Embora os investigadores não tivessem tal evidência, sua resposta foi arrepiante. Afirmou que não teria escolha a não ser confessar. Seu comportamento errático e a posterior reprovação no teste do polígrafo levaram o FBI a prendê-lo e preparar o caso para julgamento, apesar da ausência de provas diretas ligando-o ao assassinato. Enquanto os detetives corriam para fortalecer o caso, revisitaram cada detalhe da investigação. Durante uma busca anterior no carro de Brooks, eles haviam encontrado uma corda assustadoramente semelhante à usada para amarrar as pernas de Jessica. Embora não tenham sido encontradas provas de DNA nela, sua presença acrescentava mais uma camada de evidências circunstanciais contra ele. O julgamento começou em janeiro de 2003, atraindo grande atenção da mídia. O advogado de defesa de Brooks argumentou vigorosamente que a acusação não tinha provas concretas ligando seu cliente ao crime. Ressaltou a ausência de DNA, testemunhas oculares ou uma arma do crime definitiva. Durante o julgamento, um novo e perturbador detalhe veio à tona. Quando o corpo de Jessica foi inicialmente encontrado, restos adicionais, incluindo alguns dos membros ausentes, foram descobertos espalhados nas proximidades. Essas evidências foram colocadas em recipientes especiais e entregues às pressas ao departamento de polícia local. Apesar de etiquetas visíveis instruindo que os materiais deveriam ser armazenados em refrigeração para evitar degradação, os policiais inexplicavelmente ignoraram os avisos. Em vez disso, as caixas foram deixadas em temperatura ambiente por dias, resultando em decomposição avançada. Essa negligência destruiu provas forenses cruciais, incluindo possíveis vestígios de DNA do assassino, tornando-as totalmente inutilizáveis. Qualquer chance de identificar o culpado por métodos forenses modernos foi perdida. Consequentemente, quando o caso foi a julgamento, as provas circunstanciais restantes contra Brooks foram consideradas insuficientes. Elas não tinham peso suficiente para convencer o júri além de qualquer dúvida razoável. No fim,
Os jurados não conseguiram chegar a um veredicto unânime. O impasse resultou na liberdade de Brooks, já que as leis de dupla incriminação do Estado só permitiam um novo julgamento caso surgissem novas provas substanciais. Para os pais enlutados de Jessica, esse resultado foi um golpe insuportável. Eles não tinham dúvidas de que Brooks era o responsável pelo assassinato brutal da filha. Agora, com sua liberdade e as evidências comprometidas, as chances de obter justiça pareciam irreparavelmente destruídas. Ao final da década seguinte, o assassinato de Jessica Dishan era apenas uma lembrança distante para todos, exceto para sua família. Em 2012, no entanto, uma centelha de esperança ressurgiu quando a detetive Lynn Hunt ingressou no departamento de polícia local. Sua missão incluía revisitar casos não resolvidos, e entre eles, o assassinato de Dishan imediatamente chamou sua atenção. Ao mergulhar nos arquivos, Hunt ficou horrorizada com o trabalho precário de seus antecessores. Documentos cruciais estavam repletos de erros e omissões, enquanto etapas investigativas essenciais aparentemente nunca haviam sido realizadas. Entrevistas com testemunhas importantes não foram documentadas, e a cadeia de custódia das provas físicas simplesmente não existia. Rapidamente ficou claro que a investigação havia sido tão desastrosamente mal conduzida que Hunt teria de reconstruir o caso do zero, apesar da passagem de 13 anos desde a morte de Jessica. O primeiro passo de Hunt foi restabelecer contato com a família de Jessica. Durante sua visita, um dos irmãos dela, já adulto e morando longe dos pais, entregou-lhe uma caixa de pertences que estavam no carro de Jessica no momento do desaparecimento. Esses itens, devolvidos à família anos antes pela polícia, haviam sido guardados pelo irmão desde então. Ao examinar o conteúdo, Hunt ficou ainda mais consternada. A má gestão das evidências se estendia até esses objetos pessoais. Não apenas haviam sido armazenados de forma inadequada, como também não havia qualquer indício de que tivessem sido submetidos a análises forenses relevantes. Agora, tantos anos depois, esses itens dificilmente ajudariam, mas ela, diligentemente, continuou a examinar tudo o que podia encontrar. No decorrer de sua investigação, Hunt descobriu um detalhe intrigante escondido nos arquivos. Os registros médicos de Brooks revelavam que seu QI era de apenas 61, muito abaixo da média. Essa revelação lançou nova luz sobre seu comportamento e suas declarações durante a investigação inicial. Uma pessoa com tais limitações cognitivas poderia ter dificuldades em compreender questões complexas ou formular respostas claras, levantando a possibilidade de que o comportamento estranho de Brooks, antes considerado incriminador, fosse apenas reflexo de suas limitações intelectuais. Hunt começou a questionar se Brooks tinha realmente alguma ligação com o crime. Com essa dúvida em mente, Hunt ampliou o seu campo de investigação. Se Brooks não era o autor do crime, então quem poderia ter cometido o assassinato? Ela examinou todos que estavam ligados ao caso ou que viviam perto da família Dishan na época do desaparecimento de Jessica. Sua pesquisa exaustiva se estendeu por 2 anos, produzindo poucas pistas. Então, em setembro de 2014, quase 15 anos após o assassinato de Jessica, surgiu inesperadamente uma possível grande revelação. Um colega de outro departamento telefonou para Hunt com uma informação intrigante. Um preso em uma penitenciária estadual de Kentucky havia se apresentado, afirmando conhecer a identidade do assassino de Jessica Dishan. Embora cautelosa, Hunt sabia que não poderia descartar a pista sem investigá-la. Informantes na prisão frequentemente inventavam histórias, buscando sentenças reduzidas ou melhores condições de vida. Ainda assim, essa dica era específica o suficiente para merecer atenção. Hunt marcou um encontro com o preso, que revelou que certa vez havia compartilhado cela com outro homem condenado por abuso infantil. Esse histórico criminoso em comum havia criado um vínculo entre os dois, levando-os a trocar detalhes sobre seus delitos. Um dia, o companheiro de cela confessou um crime muito mais grave: o assassinato de Jessica Dishan. O informante então mencionou um nome que deixou Hunt atônita: Stanley Dish,
tio de Jessica e próprio irmão de seu pai. O informante alegou que Stanley não apenas havia assassinado Jessica, mas também a havia abusado sexualmente durante anos enquanto vivia na casa da família. Ele a ameaçava de matar ela ou alguém próximo caso revelasse os abusos. Por anos, Jessica viveu sob a sombra opressiva das ameaças de Stanley, incapaz de confiar em alguém sobre o tormento que sofria. Na primavera de 1999, quando Jessica começou a namorar, a paranoia de Stanley se intensificou. Ele temia que o novo relacionamento a levasse a confessar o terrível segredo que fora obrigada a guardar. No dia 10 de setembro, sua ansiedade se transformou em ação desesperada. Naquela manhã, Stanley chegou à casa de Jessica sob o pretexto de uma visita casual, mas suas intenções eram muito mais sombrias. Jessica estava do lado de fora, colocando seus pertences no carro enquanto se preparava para sair. Stanley se aproximou dela, seu comportamento ameaçador. Exigiu que ela terminasse imediatamente o relacionamento com o namorado. Mas Jessica, agora fortalecida pelo apoio de alguém que se importava com ela, recusou. Furioso, Stanley intensificou suas ameaças, jurando destruir a vida dela caso não obedecesse. Quando Jessica o ameaçou expor caso ele não a deixasse em paz, a compostura dele se quebrou completamente. Ela tentou pegar o telefone para ligar para o 911, mas Stanley avançou contra ela. Jessica conseguiu se soltar e correu para dentro da casa, batendo a porta atrás de si. Stanley a seguiu, enfurecido, e invadiu o quarto dela, onde a golpeou, deixando-a momentaneamente atordoada. Usando lençóis da cama dela, ele a amarrou com força, ignorando seus gritos e súplicas. Em seguida, a forçou a entrar em seu veículo e a levou para um galpão abandonado escondido na mata densa, não muito longe de onde seu corpo seria encontrado depois. Por vários dias aterrorizantes, Stanley manteve Jessica em cativeiro, submetendo-a a abusos e torturas indescritíveis. Seus pedidos de socorro ficaram sem resposta naquele local isolado. Quando a paranoia de Stanley atingiu o auge, ele decidiu acabar com a vida dela. Após matá-la, arrastou seu corpo para uma área visível próxima à estrada, esperando que a descoberta gerasse uma comoção midiática. Para enganar ainda mais os investigadores, ele removeu alguns membros de Jessica, um ato hediondo destinado a sugerir envolvimento de traficantes de substâncias ilícitas. Enterrou os lençóis sob o galpão e, para complicar ainda mais a investigação, descartou um dos sapatos dela debaixo de uma árvore caída próxima. A detetive Hunt, ao tomar conhecimento desse relato arrepiante vindo do informante preso, ficou horrorizada, mas também cética. Contudo, um detalhe chamou sua atenção: o desmembramento do corpo de Jessica. Essa informação nunca havia sido divulgada ao público. Apenas os parentes mais próximos de Jessica e a equipe de investigação tinham conhecimento disso, o que conferia significativa credibilidade às alegações do informante. Determinada a verificar a história, Hunt decidiu procurar as provas enterradas. Devido aos recursos limitados do Departamento de Polícia Local, ela buscou ajuda da família de Jessica. Sem revelar suas suspeitas sobre Stanley, pediu ao irmão de Jessica e a alguns outros parentes que se juntassem à busca. No primeiro dia, uma chuva implacável caiu, transformando o solo em um lamaçal que dificultava muito o progresso. Apesar do clima, Hunt e sua pequena equipe, incluindo o irmão de Jessica, cavaram incansavelmente nas áreas descritas pelo informante. Exaustos e encharcados, foram obrigados a encerrar os trabalhos quando a escuridão caiu. A decepção era evidente, mas a determinação de Hunt permaneceu inabalável. Logo na manhã seguinte, Hunt e o irmão de Jessica partiram novamente, decididos a continuar a busca. Enquanto percorriam a estrada estreita e sinuosa, o irmão de Jessica de repente apontou para um celeiro abandonado que havia sido ignorado no dia anterior. A estrutura estava em ruínas, com o telhado parcialmente desabado e o ar ao redor carregado de uma quietude perturbadora. Intrigados e esperançosos, decidiram investigar. Dentro do celeiro, entre vigas quebradas e entulhos, começaram a cavar. Quase imediatamente, sua persistência foi recompensada.
Sob o solo compactado, encontraram um lençol. O padrão desbotado do tecido era inconfundível. Correspondia perfeitamente à roupa de cama de Jessica. Foi um momento pungente, carregado de alívio e tristeza. Hunt preservou cuidadosamente a prova, manuseando-a como se fosse o artefato mais precioso. Levou-a de volta à casa da família Dishon para verificação. O quarto de Jessica, intocado e congelado no tempo desde seu desaparecimento, forneceu a confirmação crucial. Os lençóis de sua cama estavam incompletos, e o padrão do lençol recuperado combinava perfeitamente com o restante da roupa de cama. Essa descoberta marcou um ponto de virada na investigação, um avanço há muito aguardado. Stanley foi preso pouco depois e levado para interrogatório. Apesar de insistir em sua inocência, seu comportamento durante a entrevista revelou fissuras em sua postura. Ele evitava contato visual e mexia-se nervosamente, atitudes que denunciavam seu desconforto. Embora tenha se recusado a confessar, o peso das provas contra ele aumentava. O lençol recuperado, combinado com os testemunhos e as evidências circunstanciais, deixava pouca margem para dúvidas. Stanley foi acusado do assassinato de Jessica, e os preparativos para o julgamento começaram de forma intensa. As revelações devastaram a família de Jessica, provocando ondas de choque em suas vidas. Seu pai, em particular, lutava para aceitar a terrível verdade. Saber que seu próprio irmão havia cometido um ato tão monstruoso contra sua filha era quase insuportável. Inicialmente, ele se apegou à negação, recusando-se a acreditar nas evidências diante de seus olhos. Gradualmente, porém, o peso dos fatos o obrigou a encarar a realidade. Memórias dos primeiros dias após o desaparecimento de Jessica voltaram com força, incluindo o momento perturbador em que Stanley sugeriu procurar perto do rio. Essa área ficava desconfortavelmente próxima ao celeiro onde o corpo de Jessica foi encontrado. Naquele tempo, Stanley fingiu estar doente e insistiu em ser levado para casa, um gesto que parecia calculado para desviar a atenção. À medida que o julgamento se aproximava, Hunt aprofundou-se no passado de Stanley, descobrindo um histórico perturbador e contínuo de comportamento predatório. Anos antes, ele havia cumprido pena por agredir outra jovem da família. Mas essa condenação era apenas a ponta do iceberg. À medida que a notícia de sua prisão se espalhava, várias outras parentes mulheres surgiram com relatos aterradores. Cada uma descreveu um padrão semelhante. Stanley se aproximava delas com uma história triste, alegando não ter onde morar e implorando por abrigo temporário. Comovidas com sua situação, elas o recebiam em suas casas. Uma vez dentro, Stanley explorava a confiança delas, atacando as jovens da família. Ele usava ameaças para garantir o silêncio. Ao longo dos anos, mais e mais relatos surgiram, pintando o retrato horrível de um homem que passou décadas destruindo vidas. A detetive Hunt compilou meticulosamente esses testemunhos, apresentando uma narrativa arrepiante de um predador que operava nas sombras da própria família. A polícia concluiu que o comportamento predatório de Stanley havia se estendido por 3 décadas, afetando inúmeras vidas. Apesar desse histórico condenatório, Hunt sabia que garantir uma condenação pelo assassinato de Jessica não seria simples. O caso carecia do tipo de prova concreta e irrefutável que os jurados frequentemente exigem. Não havia impressões digitais, nem DNA, nem testemunhas oculares do crime em si. Determinada a não permitir que esses obstáculos prejudicassem seus esforços, Hunt continuou a examinar cada aspecto do caso. Sua persistência a levou a uma caixa esquecida de arquivos antigos, acumulando poeira em um canto da sala de evidências. Ao vasculhar o conteúdo desorganizado, sua frustração com os investigadores originais aumentou. Entre os papéis arquivados de forma descuidada, ela encontrou uma carta datada de 26 de junho de 2002. Essa carta, escrita por outro informante, continha a mesma história horrível que Hunt ouviria anos depois do preso em Kentucky. O informante, um ex-companheiro de cela de Stanley, revelou que, durante o verão de 2002,
Stanley havia confessado ter assassinado Jessica enquanto cumpria pena por agredir outra parente menor de idade. A carta detalhava a admissão de culpa de Stanley e descrevia os atos hediondos que ele havia cometido contra a sobrinha. Era um documento incriminador, mas a polícia da época o descartou completamente. Convencidos do envolvimento de Brooks, eles se recusaram a considerar a possibilidade de outro suspeito, deixando provas cruciais de lado. Para Hunt, essa descoberta foi revoltante. A negligência de seus predecessores permitiu que Stanley escapasse da justiça por anos, prolongando o sofrimento da família de Jessica. Agora, com aquela carta antiga em mãos, ela esperava usá-la como peça-chave no julgamento iminente. O peso da história do caso pressionava fortemente sobre ela, mas Hunt decidiu levá-lo até o fim. Ela sabia que, após todos esses anos, justiça tardia era a única justiça possível. O julgamento começou em 2015, e desde o início, Stanley manteve sua inocência. Ele não demonstrou remorso nem reconhecimento da dor que havia causado. Os pais de Jessica, sentados no tribunal, mal conseguiam olhar para ele. A traição por parte de um membro da família, alguém em quem eles confiavam, foi quase insuportável de suportar. A raiva deles foi agravada pela recusa de Stanley em confessar, roubando-lhes até mesmo a menor medida de encerramento emocional. A promotoria enfrentava uma batalha difícil. Eles reconheciam os desafios de conseguir uma condenação pela acusação de assassinato. A falta de provas físicas concretas enfraquecia o caso, obrigando-os a depender fortemente de evidências circunstanciais e testemunhos de testemunhas. Para aumentar ainda mais a dificuldade, havia a necessidade de lidar com as outras acusações contra Stanley. Aquelas que envolviam o abuso sexual de outras jovens da família. Para prosseguir com essas acusações, cada vítima precisaria depor no tribunal e recontar os detalhes dos abusos cometidos por Stanley. Era uma perspectiva angustiante para essas mulheres, muitas das quais haviam passado anos tentando superar o trauma infligido por ele. Diante desses desafios, a promotoria decidiu oferecer um acordo judicial a Stanley. Eles concordaram em retirar a pena de morte em troca da confissão de Stanley, tanto nos casos de agressão contra as parentes quanto no assassinato de Jessica. No final, ele aceitou e se declarou culpado. Como parte do acordo, ele não foi obrigado a revelar detalhes específicos dos crimes. Os pais de Jessica, que desejavam conhecer toda a verdade, não ficaram satisfeitos com isso. Mas Stanley permaneceu em silêncio. Segundo os termos do acordo, o assassino recebeu uma pena de 20 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. Considerando que ele tinha 56 anos na época da sentença, Stanley poderia ser libertado aos 71. Em 2019, Stanley concedeu sua primeira entrevista, alegando que não matou Jessica. Segundo ele, estava no trabalho naquela manhã, mas isso era impossível de verificar depois de 2 décadas. Quanto a David Brooks, os detetives ainda não descartam sua possível participação secundária no caso. Stanley o conhecia e poderia ter pedido ajuda para se livrar dos pertences da vítima. Dado o baixo QI de Brooks, é possível que ele não tenha compreendido totalmente a situação. É possível que ele tenha queimado as roupas da garota na fogueira, e Stanley poderia ter lhe entregado as luvas com o cheiro do corpo que os cães detectaram. Também é possível que ele tenha deixado a foto de Jessica no galpão de Stanley para incriminá-lo. No entanto, a verdade pode nunca ser revelada, já que Brooks faleceu em 2021 devido a problemas cardíacos.